mesmo tema para essa mensagem, viu? O perigo da sonolência O perigo do quê? É o perigo da sonolência espiritual. Bom, primeiro eu vou falar da sonolência no sentido físico. Ou seja, qual que é o sinônimo de sonolência? Paralisia, moleza, falta de coragem, dando lugar à preguiça. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Isto é no sentido físico. Irmãos, eu fico, imaginando o trabalho de uma mãe quando vai chamar o filho, a criança para ir para a escola de manhã aí, né? Eita, dá trabalho ou não dá? Algum dos seus filhos dá trabalho aí, Júnior ou Sheila? Os dois dá? Dá trabalho na hora que você vai chamar? Os 4? Meu Deus. Quem vai? Cadê a Sheila? A Sheila não está aí, não? Ah, Sheila. Ô Júnior, cadê o Júnior? Quem dá mais trabalho para levantar? A Maria ou... Cadê a Maria? Porque, irmãos, porque querendo ou não, a preguiça toma de conta. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. E aquelas pessoas que colocam o celular para despertar, ou o despertador. Aí ele desperta, pastor Hélio. Daqui a pouco a pessoa... eu vou dormir mais 10 minutinhos. Já aconteceu isso? Aí esses 10 minutinhos a pessoa perde a hora do trabalho da escola. Já aconteceu com alguém aqui? Já aconteceu, Elias? Até com você, mano? Então, fala a verdade, não é fácil, né? Isso acontecia muito com a Daniela, irmãos. Lembra, Marta? Ela trabalhava de costureira no Bom Retiro e pegava carona comigo, né? Eu levava ela, que eu trabalhava no Poupatempo, fiquei 12 anos aqui no Poupatempo Itaquera, e ela ia comigo até o metrô, e a Daniela ia com ela. Daqui a pouco eu e ela, nós estávamos prontos. Irmão, e estava lá. Aí eu vou falar o que ela falava, vou entregar. A cearense fala assim: oh, meu Deus, essa bicha nojenta não desce logo. Às vezes você falava assim: pô, chama logo, vou perder a hora. Porque ela tinha que marcar o cartão de ponto, até não tira a razão, né? E eu ia com maior paciência lá, filhinha. Opa, filhinha, vambora, né? Agora, isso é no sentido físico. Agora eu vou falar no sentido espiritual. O perigo da sonolência espiritual. Na realidade, essa sonolência causa muito danos. Danos, nem é dano, é muito danos, no plural, na vida da pessoa. Por causa de uma sonolência espiritual, muitas pessoas, pastor Hélia, já perderam até a salvação. Quem está ouvindo essa palavra? Pela sonolência espiritual. Olha o que diz aqui. Efésios capítulo 5, do versículo 14 ao 16. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, o Cristo te iluminará. Então, irmãos, por que desperta tu que dormes? Porque tem muitos cristãos que são vivo, morto. Quem está aí, gente? Ele pode estar vivo, mas espiritualmente falando, pastor Rogério, está morto, está morta. Então, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, como ignorantes, mas como sábios.
ou seja, com inteligência. Então, vede prudentemente como andais, ou seja, a palavra está falando comigo próprio. Eu tenho que me policiar. Cada um de nós temos que se policiar. Vede como andais. Como é que você está andando, meu irmão? Como é que você está andando, minha irmã? Como é que eu estou andando? Não precisa de responder. Então esse aqui é um alerta, irmãos, porque nós estamos numa época muito difícil. Versículo 16. Olha só. Remindo o tempo, porquanto os dias são bons. Os dias são o que, igreja? Está vendo aqui, ó? Remindo, o que significa? Aproveitando o tempo. Porque os dias, irmãos, são maus. Eu e você, nós não temos para onde correr. Eu achei interessante a pregação da pastora Hélia no domingo. Ela falou aqui com lágrimas nos olhos. Ela falou, se for para mim não estar na presença de Deus, foi o que você falou? Você prefere o quê? Prefere morrer. Irmãos, não adianta. Não adianta. Obrigado, irmão Raimundo. A pessoa que já experimentou e experimenta ainda a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não consegue ficar fora. Ô, irmão, agora que eu estou vendo o meu amigo ali, ó, trabalhamos junto. Ô, Anderson, fica de pé, Anderson. Tá o Anderson aí, me perdoe, tá a sua esposinha aí. Fala o nome da esposa. Fátima. Nós trabalhamos, fiquei 12, você tá no Poupatempo Itaquera ainda? Tá lá, rapaz, vai se aposentar. Só eu fiquei 12 anos lá. Essa pessoa sempre me recebeu com amor, com carinho. E como que a igreja vai receber esse casal? Que Deus te abençoe. Volte sempre, Anderson. E se gostar, fique com a gente. Pode tomar os seus assentos. Obrigado, viu, Anderson? Me perdoe, Anderson. Agora que eu peguei, me liguei aí, eu falei, poxa, pode tomar os seus assentos. Fica à vontade, tá? Que Deus te abençoe. Eu brincava com ele, não sei se ele lembra disso. Falava, ei, Anderson, vamos batalhar e abrir uma igreja lá nos Estados Unidos e levar ele para ser o segurança lá, ó. Os homens fortão desse aí. Eu quero ver alguém vir folgar com o pastor aqui, ó. Chama o Anderson. Seja bem-vindo, tá bom? Irmãos, continuando aqui na palavra de Deus. Porque os dias são maus. Que época difícil estamos vivendo, como eu falei. E o Senhor Jesus nos incumbiu para anunciarmos o evangelho da salvação. Irmão, o Senhor Jesus nos ordenou. Isso não é só para pastor, não. Isso é para mim, é para você. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o quê? A toda criatura. Não importa se a pessoa é da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, se é católico, se é até crente, que tem muitos crentes que precisam de ouvir a palavra de Deus e ser convertido. Quer ver aqui, ó? Olha para o seu irmão e fala que agora é a noite de chacoalhão aí. Pode falar. Olha aí. O Espírito Santo vai te chacoalhar. Fala aí, ó. Ó, chacoalha a sua esposa aí. Ô, Vandame, chacoalha ela no ombro dela. Fala, aí, ó, acorda. Vai. Fala, isso. Olha o tamanho. Isso, chacoalha mesmo. Eita, é noite de chacoalhão. O Espírito Santo vai chacoalhar um monte de crente, viu? É. E nós, pastor, também. Né, pastor Rogério? Quando nós pregamos, a palavra já vem de encontro. Às vezes eu estou pregando, mas eu estou pedindo misericórdia. Porque ninguém aqui é perfeito não, viu? Deus olhou dos céus na terra, não viu o quê? Um justo sequer. Então é noite de chacoalhão. O Espírito Santo vai chacoalhar. Prepara a tua onda aí, viu? Por que prepara a tua onda? Hã? Que é? Para que serve a onda? Para surfar. Mas vamos surfar agora na onda do Espírito Santo. Amém, gente? Ô, glória! Aleluia! Então veja bem. Olha o que diz aqui. Tudo o que aconteceu, irmãos, o que acontece nos dias de hoje, o Senhor Jesus já tinha profetizado. A frieza espiritual, ou seja, a sonolência espiritual. Um dos exemplos clássicos, ele fala sobre a parábola das 10 virgens
que 5 eram o quê? Prudentes, e 5 eram loucas, insensatas. Olha só o que está se referindo aos dias de hoje. Tem as igrejas prudentes e tem também as nécias. Glória a Deus. Então, veja só em Mateus capítulo 25, o versículo 5. Mateus capítulo 25, o versículo 5. Olha o que aconteceu com as 5 virgens loucas, insensatas. Estavam as 10 esperando o noivo chegar, hein? Então, no versículo 25 do capítulo 25, diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas. Quem está aí? Está vendo aqui? E tardando o esposo, ou seja, cochilaram, dormiram, sono profundo. E aí? Todas cochilaram. Isso está se referindo também a muitos crentes de hoje, a muitas igrejas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Tabernáculo de Oração, nós estamos pregando para que nós lutamos para que essa igreja fique firme na rocha. Amém, gente? E essa parábola é uma advertência para todos nós. Se porventura a sonolência espiritual nos atingir, devemos lutar para a nossa lamparina não faltar o azeite que representa o Espírito Santo. Quem precisa do Espírito Santo? Aleluias! E essas 5 virgens, noivas loucas, elas tosquenejaram, elas adormeceram, faltou azeite na lamparina delas. Eu acho que só quem é do interior sabe o que é a lamparina. Quem sabe o que é a lamparina? Para que serve a lamparina, pastora Hélia? O pessoal coloca lá o azeite ou querosene, não é isso? Hein? Mesmo assim somos nós, irmãos, nós temos que pedir a Deus. Para quê? Para que Ele venha enviar o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a nossa vida, e nós sair daqui cheio da graça. Quem está aí, diga amém. Sem Ele não dá para viver, como a pastora Hélia falou, eu também falo. Se for para mim estar enrolando vocês, se for para os pastores estar enrolando, que Deus nos leve. Porque nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, que é regra de conduta e do quê? De fé. Aleluia. Tati, Deus abençoe. Cadê ela? Não vai trazer as coisas aqui não? Ou depois que ela comer, ela traz, tá? Então, olha só. Infelizmente, muitos cristãos estão caindo nas ciladas do diabo. E o Espírito Santo, como eu falei, ele quer dar um chacoalhão em todos nós. Nós precisamos de levar chacoalhões, irmãos. Eu preciso. Quem precisa, diga amém. Nós precisamos, irmãos. Quando o filho está errado ou a filha, tem que dar chacoalhão. Toda vez eu trago o exemplo da pastora Hélia. Deixa eu falar com ela. Oi, obrigado, filhinha. Deus abençoe. Por que esses dias você não quis trazer aqui? Estava brava? Hã? Ai, que linda, que linda. Deus abençoe. Irmãos, é assim. Eu me lembro da minha casa, quando dava 10 horas da noite. O Lucas, que idade ele tinha, o Lucas e o Saulo? Olha, irmão, já era grandão, hein? Tinha 13, 14 anos, pastor. Dava 10 horas da noite, eu ouvia ele lá na cadela. Saulo, Luca, pra casa. Não tem esse negócio porque é homem, não. Ah, eu também dava umas broncas no meu filho aí, pastor Júnior. Não era pastor Júnior. Já era grandão, o paizão não batia não. Mas dava uns gritos legal. Por quê? Porque o papai e a mamãe tem hora que é obrigado a pegar duro, irmão. Sabe por quê? Olha como está hoje. A palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ficar mais velho não o quê?
se desviar dele. Acabou, irmão. É bíblico, entendeu? Todos nós temos um chamado para anunciar o evangelho para os mortos em pecados. É o que eu falei. Está cheio de vivo morto. Ou é morto vivo? Não, é vivo morto, né? Está vivo, mas está morto espiritualmente. Aí, Jéssica, Deus abençoe. O porquê, pastor, que nós temos pouco tempo? O porquê há tantas calamidades? Olha o que diz Apocalipse, capítulo 12, o versículo 12. Eu gosto de ler muito o versículo da palavra de Deus, irmão, para que eu venha narrar em cima dos versículos, para que você venha entender o que Deus quer tratar comigo e com você. Nós precisamos de armas para se defender, e a palavra de Deus, ela é uma arma. É como uma espada de dois gumes, né? Que corta entre o espírito e a alma, faz divisão, né? Aqui, irmão, olha o que diz aqui Apocalipse, capítulo 12, o versículo 12, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Está falando do céu. Agora olha aqui para nós, olha aqui na terra, fala assim: ai dos que habitam aonde? Ai do que habita onde? Quem habita na terra aí? Oxe, eu habito na terra. Se são seres extras, quem habita na terra aí? Ô Robert, você não habita na terra não? Ah, porque eu vi você de cabeça baixa. Você está aí, né? Ah, bom. Viu? Estou de olho em todo mundo aqui. Elias, você habita onde? Ah, o outro Elias. Eu falei com o outro ali que para ver se está ligeiro. Ainda bem que ele está ligeiro. Na terra, vem, Elias. E glória a Deus, é isso mesmo. Aí fala: ai dos que habitam na terra. Porque esse ai? Que perigo é esse, pastor? Aqui, está aqui, ó. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem o quê? Pouco tempo. Irmãos, ele foi derrubado. Vocês sabem a história do que aconteceu. Ele era o querubim da guarda, era um anjo lá que comandava lá o céu lá, entendeu? Andava vestido, sabe, de resplendor, todo bonitão tal. Só que ele quis ser mais do que Deus, ser semelhante a Deus, que ele falou: pô, a glória dele não divide com ninguém, amém, gente? Botou tudo para baixo lá, vai lá, Miguel. Terça parte do céu ele conseguiu enganar. Por isso que tem um louvor que fala assim, ó: Satanás conseguiu enganar terça parte do céu, só não pôde enganar os anjos de Emanuel. Ele conseguiu enganar terça parte. Dá quanto por cento? Terça parte. Hã? Então ele enganou 33% dos anjos que estavam lá no céu. Então, ai dos que habitam na terra, porque o diabo, ele tem grande ira. Então, ele sabe que ele tem pouco tempo. E eu e você, irmãos, também nós temos pouco tempo. O que você está fazendo? Será assim que está aproveitando o que? A sua vida ou a minha vida? Não me responde. Será se nós estamos deixando um pouco tempo para poder ler a palavra de Deus, para poder orar, para poder jejuar? Nós temos pouco tempo. E para a gente herdar a salvação, é com luta, não é de boa não. Deixa a vida me levar, vida leva. Vocês já curtiram muito Zeca Pagodinho, né? Era ele que cantava, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você já curtiu muito, né, Vandame? Hã? Fala a verdade. Irmãos, então, o que acontece? Ele está furioso, e não pense vocês, olha o perigo aí, ó. Não pense vocês que ele vem querendo assim atacar tudo destruído de uma vez, assim como um bicho feio. Nada disso. Olha só. Por quê? Destruindo, isto os homens já estão fazendo, sobre influência de Satanás. Estão já acabando. Olha as guerras, irmãos. Olha as corrupções. Olha os roubos.
eles estão destruindo o mundo. Os homens já fazem isso, mas com influência de quem que eu falei? Do diabo, de Satanás. O diabo, olha o perigo, presta atenção. O diabo, ele não vem com grosseria, não. Ele vem com suavidade, com lisonjas, com palavras lindas, entendeu? Ele vem com um cenário aplausíveis. Ele se apresenta como um benfeitor. Pensa que ele vem com os 2 chifres, não. Ele vem, sabe, irmãos, todo. Você viu o que aconteceu na escola campeã de 2022? Quem lembra quem foi a escola campeã? Porque passa no jornal. Sabe o que aconteceu? Vimos que a escola campeã em 2022, a escola de carnaval, foi a que homenageou o Exu. Muitos têm medo, pastor, tem medo de falar. Eu não vou ter medo de falar. A palavra de Deus, ela é clara e objetiva. Nós não podemos se associar com as obras infrutuosas das trevas. Efésios 5:11. E não vos associei com as obras infrutuosas das trevas, mas sim condenai. Eles homenageou o Exu, né? E a sua propaganda que fizeram foi dizer, sabe o quê? Que Exu não era mal. Um monte de gente que já foi crente. Eu conheço pessoas que foram crentes, estão sendo devotos. Não! Eles dizem, o Exu não é mal, como os crentes dizem, não. Ele é bonzinho, ele é protetor. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Aí eles dizem assim, não, nós temos que resgatar a sua imagem. Irmão, vemos essas novelas globalistas, ou seja, da Rede Globo. Elas entregam o quê? O roteiro para aquele ator belo, aquele ator bonitão. E aquele ator ou aquela atriz, eles são obrigados, o quê? A fazer o que o roteiro está mandando. Quem está aí, diga amém. Tá? Então, diz que eu não sei se ainda existe essa novela, mas pode falar se alguém conhece. Diz que tem um ator lá que representa que ele incorpora o Exu nele. Alguém já fala a verdade. Qual é o nome dessa novela? Ainda tem? Pode falar. Pode falar, gente. Eu não vou acusar ninguém, não. Que diz que incorpora nele. Aí quando incorpora, dizendo que ele tem que fazer um trato com coisa ruim. Ele tem que vender a alma. Sabia que tem muitos atores, atrizes que já venderam a alma para o capeta? Sabia disso, gente? Prometendo, eu vou dar riquezas. Eu vou te dar o do bom, do melhor. Eu vou te dar aquela mulher amada, aquele marido amado. Hein? Vende a tua alma. E o pessoal, por causa de dinheiro, por causa de riquezas, ele vai, vende a alma, porque ele não sabe que no futuro tem uma eternidade. E será se essas pessoas que vendem a alma para o diabo, o dia que partir desse mundo, pastor Rogério, vai para a glória? Vai para onde, pastor Rogério? É isso mesmo. Então, irmãos, o que acontece? Ele promete dinheiro, dá até dinheiro à pessoa amada e etc, e assim por diante. Estamos vivendo dias maus, onde o diabo, através das suas belezas, tem fisgado muitos crentes. Quem está aí? Ele tem feito isso. E ele não vai se apresentar feio, como eu falei. Ele vai colocar, por exemplo, um gatão lindo na frente daquela mulher casada. Ou uma mulher linda na frente daquele homem casado. O diabo, ele não vai se apresentar com os 2 chifres, entendeu? Aí o que ele faz? Para fazer a pessoa desviar do caminho da salvação. Ele desceu aqui na terra e está seduzindo muitos cristãos. Sabe o que? Através do sexo ilícito, através das drogas, através das bebidas, com coisas glamorosas que a pessoa pega. Aí o que acontece? Só que depois que a pessoa
pega aquilo que parecia glamouroso, que era bom, daí vem a angústia, vem a tristeza, porque depois vai se revelando. Quem está aí, gente? O pastor, a palavra está com chacoalhão, mas depois tem uma palavra boa para nós, amém? O chacoalhão é bom para todo mundo, amém? Eu já levei muitos chacoalhões, irmão, já levei muitos, ainda estou levando. Depois, o que acontece? Vai se revelando que aquilo que ele até ou ela, né, foi aquele momento tal, vai trazendo depois dor e sofrimento. Muitos cristãos estão caindo nesta sedução. Ele oferece riqueza, como eu falei, e muitas vezes o cristão cai nesta cobiça. Era Asaf. Foi Asaf, né, meu filho? Que ele quase se desviou, porque ele tinha Salmo 73. E qual é o versículo? Dá para lembrar? Depois ele tinha inveja. Ele quase, por causa da cobiça, por causa da inveja, né? Aí depois, irmão, como eu estava falando, irmão, depois vai se revelando, vai trazendo dor, como eu falei. O diabo apresenta uma vida espetacular, porque ele vem camuflado de bonzinho. Muitos cristãos estão sendo enganados pelo diabo. Eu já estou me referindo a cristão, irmãos, porque Atos capítulo 17, o versículo 30, eu sempre estou falando esse versículo. A palavra de Deus diz que Deus, ele não leva em conta na época da ignorância. Mas aquela pessoa que já levantou as mãos, aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, ele fez parte do pastorado, fez parte da mocidade e do grupo de irmãos, de irmãs, e depois, irmãos, ele volta atrás, é um perigo muito grande. Chama-se sonolência espiritual. E ele vem camuflado, dando de bonzinho. E o que dói mais, irmão, sabe o que está acontecendo nas igrejas? As igrejas estão se tornando permissivas. Estão dando permissão para tudo. Não tem problema não. Estão sendo tolerantes. Oferece tudo aquilo que o diabo oferece numa vida terrena apenas. Então estão sendo permissivos. Os líderes espirituais, muitos pastores, bispos e assim por diante, eles falam: eu não vou pregar nada contra o pecado, porque se eu for pregar contra o pecado, a igreja não vai ter membro. Aí eles ficam visando mais, Elias, as ofertas, os dízimos. Quem está aí, gente? Quem está aí? Você não vê mais pregar salvação, não. Você só vê pregação de prosperidade. É o tal de toma lá da cá. O meu Jesus, ele não trabalha com barganha, não. Quem está aí, diga amém. Por isso, irmãos, que eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Primeiro, se essa igreja está de pé, primeiro é Deus através do Espírito Santo. E cada um de vocês que tem nos ajudado com os seus dízimos, com as suas ofertas. E essa igreja tem abençoado muitas famílias e vai continuar abençoando. Para a glória de quem? Esse é o evangelho, irmão. Evangelho de amor, evangelho da cruz. Nós não vamos pregar o evangelho falsificado, não. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por cada pastor, pastora que sobe aqui, porque cada um sabe da responsabilidade que tem sobre a palavra de Deus e com o nosso mestre. Olha o que diz mais aqui, ó. Condenação do pecado, tudo é permitido. Ensino que é só pedir perdão, está tudo certo. Muitos parecem que foram hipnotizados pelos líderes. Os altares das igrejas se transformaram em palanque políticos. Eu já falei isso com o Sandro. O Sandro é o presidente da ONG. Toda vez quando ganha a cesta básica para dar para o povo, eu já pergunto: foi algum político que deu? Se for, nem aceita. Quem está aí, diga amém.
Porque, irmãos, eu vou ser sincero, eu já falei. Já coloquei até no Face lá, você que é candidato a alguma coisa. Nem vem na minha igreja, porque só gosta de vir para ganhar voto. Depois, ó, tá linha no pipa. Eu já apoiei, na época da igreja, eu apoiei um cidadão aí. Depois, ó, a vida é uma escola, é vivendo e aprendendo. Pode quem quiser me xingar do outro lado estiver me assistindo. Esse pastor é chato. Não. Estou um pouco preocupado. Então o que acontece? Eles têm o quê? Se transformado em um palanque políticos. Muitos pastores se transformaram em humorista também. Mas você não vê pregação sobre exortação, sobre a cruz de Cristo, sobre que nós temos que andar no caminho estreito, porque largo é e são poucos ou são muitos que entram por eles? São muitos ou são poucos? São muitos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele sofreu com os crentes de Gálatas, a igreja da Galácia. No capítulo 3, versículo 1, olha o que ele falou: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ou seja, traduzindo, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de que Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Irmão, Jesus, ele abriu os seus braços na cruz do Calvário para me dar e para te dar a salvação. Quem recebe, diga amém. Então, irmãos, ele, no capítulo 1, versículo 6, Paulo ainda mais indignado, porque a vez levantava partido lá na igreja da Galácia. E no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, ó: maravilho-me que tão depressa passasseis a graça que vos chamou para outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. É o que está acontecendo hoje nas igrejas, os líderes espirituais. Mas eles falam assim, ó: ainda que nós mesmas, ou que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, outra palavra, além desta, que seja anátema, maldito todo aquele que pregar outro evangelho. É responsabilidade, pastor, nós subir aqui em cima, né, pastor Júnior, pastor Rogério, pastor André, aos pastores, qualquer líderes que subir aqui em cima. Não adianta querer pregar outro evangelho para atrair gente, não. Se eu colocar uma placa ali, a campanha da prosperidade, Elias, eu tenho certeza que vai lotar essa igreja, vai lotar. Mas eu não estou aqui para isso não, e nós não estamos aqui para isso, nós estamos para pregar a verdade. Quem crê, diga amém. Agora veja bem, irmãos, eu vou falar aqui, ó, mas mediante a tudo isso, só foi cajado, não foi? Só foi lenha, não foi? Mas peraí, gente, não se assusta não. Meu Deus, o pastor pegou pesado. Pastor, tem como reverter esse quadro? Eu já roubei, eu já matei, eu já adulterei, eu já enganei o meu marido, ou eu já enganei a minha esposa, eu já enganei o pastor já enganou a esposa já enganou o pastor. E agora? Será se tem solução? Tem ou não tem? Ô gente, tem ou não tem? Eita! A palavra de Deus, já vou começar a dizer que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo. Quem recebe, diga amém. Está vendo aí? Quem é eu, quem é você para julgar o meu irmão, a minha irmã? Muitas vezes a pessoa pode até falar: esse estrupador tem que morrer. De repente eu posso até falar a alguns de vocês: mas pastor Rogério, se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele faria? O que ele faria? O que ele faria, igreja? Nós queremos dar sentença para as pessoas, mas quem dá a última palavra é Deus, amém? Porque as misericórdias do Senhor, elas são a causa de eu e você não sermos consumidos, amém?
Como reverter esse quadro, pastor? Nós só temos uma defesa, mediante a tudo isso, é reconhecermos os nossos delitos e se humilharmos, e se arrependermos e não praticarmos os mesmos erros. Diz que errar uma vez é o quê? Eu não ouvi. Errar uma vez é e ficar errando é o quê? Lembra que levaram aquela mulher lá? Foi pega em adultério. Se fala adultério é porque a mulher era casada. Muitos falam que foi Maria Madalena, mas a Bíblia não fala que era Maria Madalena, não. Fala uma mulher. Levaram lá e apedrejar, tal, de repente pegaram o Senhor Jesus lá. Aí, mestre, na lei de Moisés tem que apedrejar. Ele só escrevendo. Fala na areia lá. Fala. E aí? Que tu diz? Ele olhou assim. Algum de vocês que não tem pecado, atire a primeira. Acabou, saíram tudo fora. Por quê? Porque todo mundo devia. Quem está entendendo a palavra, gente? Eu estou querendo dizer nessa palavra que existe uma coisa chamada perdão. A palavra de Deus diz que pode o justo cair 7 vezes ao dia, mas 7 vezes se levantará. E nós temos que aprender a perdoar. Eu fico imaginando se minha esposa não tivesse perdoado a minha vida. Todo mundo sabe da minha vida, viu? Que eu fui um cara zoeiro mesmo. Que eu não tinha pombagira não. Eu tinha um pombal todinho. Mas aprove o Senhor me dar uma chance de vida. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória dEle. Porque Deus, Ele tira o homem lá do calabouço. Ele coloca em lugar de honra. Mas para isso a gente tem que tomar decisão. Vai e não peques mais. Olha só, irmãos, eu tenho aqui eu vou correr aqui. Eu tenho outro exemplo. Vocês sabem da história de Davi. Que Davi desejou uma mulher casada. Vocês sabem disso, que já foi falado. E ele deu um jeitinho de matar o marido da mulher. E se apossou da mulher. Aí depois que matou, ele, belezinha, agora já está resolvido o boró. Nós pregamos aqui, como está escrito, que o Espírito Santo, ele convence o homem do quê? Do pecado, que mais? Da justiça, que mais? Do juízo. Só que tem o porém também. Porque muitas vezes acontece ele não convencer? Porque tem pessoas que é de coração duro a serviço. Por que, pastor Rogério, que nós pregamos quando ouvires a voz de quem? Do Espírito Santo, não endureçais o quê? Então, Deus ele age de diversas maneiras. Foi o que aconteceu com Davi. Aí falou, peraí. É como, sei lá, ele não foi convencido. Fez tudo escondido, né? Mas Deus, ele fala, peraí. Ele fez isso? Eu vou revelar para um servo de Deus aí. E vai ser revelado tudo o que aconteceu. Mas tudo isso é o amor de Deus. Quando Deus ele ama a pessoa, se for preciso ele colocar o caráter da pessoa lá embaixo, ele coloca. Mas é porque ele ama, amém? Porque é almas. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 12. Vamos primeiro 2 Samuel capítulo 11, o versículo 26. No versículo 26 do capítulo 11 de 2 Samuel, ouvindo pois a mulher de Urias, a viúva, Davi mandou matar, a palavra certa é essa, mandou matar ele para se apossar dela. Ouvindo pois a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou ao seu senhor. E passando, o versículo 27, e passando o luto, enviou Davi e recolheu aonde? O que Davi fez depois que passou o luto lá? Que foi ele que mandou matar. Fez tudo. Imagina que ele, opa, beleza, agora já ninguém sabe de nada mesmo, foi tudo feito, né? Tal. Aí eu vou levar a mulher para casa agora, só alegria. Me engana que eu gosto.
Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor, estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Eu posso esconder de você, vocês podem esconder de mim. Mas Jesus, Ele vê tudo, Deus vê tudo. Quem está aí, diga amém. Aleluia. Aí levou para a casa dele, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu o quê? Um filho. Porém, esta coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos de quem? Está vendo aqui? Será se foi coisa bem que ele fez? Pareceu mal aos olhos do Senhor. Agora o versículo 12. Primeiro versículo do capítulo 12. Primeiro versículo do capítulo 12. Aí Deus, imagina Deus olhando lá do céu, falou: vou enviar o Espírito Santo para revelar para esse profeta Natan. Aí, diz aqui: e o Senhor enviou quem? Natan a Davi, que era um profeta. E entrando ele a Davi, disse-lhe: olha aqui para mim só um pouquinho. Ou seja, o profeta Natan, Deus mandou ele ir lá conversar com Davi. É como ele estivesse falando: com licença, meu rei Davi, escuta, a gente pode trocar uma ideia aí? Eu quero contar um fato que ocorreu. Imagino que Davi: opa, vem profeta, vem cá. Aí ele conta a história. Havia numa cidade, quantos homens? 2 homens. Um era rico e o outro era o que, igreja? E era pobre. Sabe por que eu faço aqui? Para ver quem está prestando atenção na palavra de Deus, quem está acompanhando, para que você venha entender o que Deus quer falar. Irmãos, vamos ser prudentes, vamos ser inteligentes, como os crentes de Bereia. A Bíblia diz que os crentes de Bereia, eles foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Os crentes de Tessalônica estavam ouvindo a palavra de Deus, não estavam nem aí. E os de Bereia, pastora, eles ficavam atentos no que Paulo dizia, e eles conferiam na palavra de Deus se aquilo batia com a palavra de Deus. Então é o que eu falo para vocês. Eu gosto que presta bem atenção, para que vocês não se perdem. Então ele fala que tinha um homem rico e o pobre. Olha só, ele contando o versículo 2. O rico tinha muitíssimas ovelhas e... olha só, o cara rico tinha muita coisa, hein? Versículo 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena o quê? Uma pequena cordeira. Quem está entendendo, gente? Contando com o rico tinha um monte de vaca, tinha gado, era ricão. E o homem pobre, ele não tinha nada, só uma pequena cordeira que comprara e criara, ou seja, criou. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, com o pobre, igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filho. Contando a história do pobre, viu, Vaname? Contando a história do pobre. E vindo ao homem rico, olha só, um viajante deixou este de tomar das suas ovelhas, olha só, e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre. Olha aqui para mim. O homem era rico, meu. Ele não precisava. E ele contando a história. Pô, o cara era rico. E aquele pobre, o que ele fez? Só tinha cordeira. E o rico foi lá e fez o quê, igreja? Hã? Isso, passou a mão. E tomou do pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Versículo 5. E ele contando a história para Davi. Imagina que Davi... olha o que diz no versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi, ele ouviu a história que o profeta estava contando. Então ele ficou revoltado. Mas não é possível, o cara rico tem de tudo, e foi lá no pobre e tomou a única cordeira. Não, esse homem que fez isso é digno do quê?
é digno do quê? De morte. É o homem que fez isso. E no versículo 6, olha o que Davi continua falando. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Olha só o furor. Olha só a resposta. Então disse Natã a Davi, ou seja, como Davi estivesse perguntando: quem é esse homem? Olha o que o profeta falou: tu és este homem. Falou na cara dele: tu és este homem. Meu Deus, olha só, tu és esse homem. Assim diz, versículo 7, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Olha, versículo 8, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Ou seja, Deus falando, pô, ele deu tudo, deu reinado, deu mulheres, hein? Deu tudo. Oh, se você acha que era pouco, ele ia dar muito mais. Ou seja, por que você fez isso? Aí diz mais aqui, ó, versículo 9: porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, ou seja, matou, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Nossa, já pensou? Ele contando a história para Davi, e ouvindo furioso, no fim, era ele próprio. Por quê? Quem está entendendo o significado da coisa aí? Porque foi ele que se apoderou quando falou aqui da cordeirinha, é que Davi se apoderou da mulher de Urias. Davi tinha tudo. Davi, aquela história que ele estava contando era por próprio Davi, porque Deus mandou para repreender ele. Aí ele fala, ele mataste com a espada dos filhos de Amon, matou o homem, né? Versículo 10, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que seja por mulher. Versículo 11, assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei, olha, tinha um monte de mulher, hein? E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Ou seja, agora o que vai acontecer com você, as suas mulheres, não vai fazer mais escondido como você fez, não, vai ser na tua cara, todo mundo vai ver o que vai acontecer. Aí, versículo 12, porque tu o fizeste em oculto. Quem está aí, gente? Porque tu fizeste mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Olha que palavra dura. Mas aí vai estar a diferença agora do que é uma pessoa aceitar uma repreensão e reconhecer. Versículo 13, isso aqui é lindo, hein? Isso aí serve de exemplo para mim e para você. Então disse Davi a Natã, ao profeta: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu. Ele tinha autoridade para desmentir. Ele era rei. Ele podia falar ao profeta Natã: ei, nada disso, você está errado. Mas como ele temia a Deus com tudo que ele fez errado, mas ele reconheceu. Ele falou: pequei contra os seus irmãos. Isso é uma coisa gratificante, né, pastora? É a gente reconhecer os nossos delitos, os nossos erros. Falar: Senhor, eu pequei, eu realmente estou errado, tenha misericórdia de mim. Que as misericórdias do Senhor, elas são o quê? Como que se diz? Não, e elas são, tem outra palavra, elas se renovam, gente. Quem precisa ser renovado? Eu preciso. Quem precisa ser renovado? Nós precisamos. Aí ele se humilhou, falando: realmente eu fiz tudo isso.
Urias só tinha aquela pessoa e eu tinha um monte. E eu traí. Eu fiz isso. Agora olha só. Ele fala assim: pequei contra o Senhor. Aí olha só. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Não o quê? Não o quê? Olha a misericórdia de Deus. O que Davi fez, ele era digno do quê? De morte. Mas ele reconheceu, ele falou: não morrerás. O Deus que perdoa pecados está aqui, amém, gente? O que nós temos que fazer é reconhecer, lutar, dizer: eu vou e não vou pecar mais. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então que você fique com essa palavra, meu irmão, minha irmã, porque ninguém é perfeito. A única coisa que nós temos que fazer é aprender a perdoar. Porque se Jesus nos perdoou, por que nós não vamos perdoar o nosso próximo? Quem entendeu a palavra, fica de pé e aplauda ao Senhor. Ô glória! Aleluia! Noite de perdão, noite de acordar, noite de despertar. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu conto do meu passado, irmão, eu não conto com alegria não, mas é um exemplo para que as pessoas que já caíram em situações como eu, e ainda estão caindo, ver que ainda tem as misericórdias, mas nós temos que dar o nosso passo, amém? Canta assim comigo: eu vim buscar o quê? Somente Deus. Somente Deus Tem poder para dar. Só Jesus. Só Jesus. Quem nos satisfaz? Quem me satisfaz. A libertação. A libertação. Jesus vai me dar. Jesus vai me dar. Canta: eu vim buscar minha vitória. Canta com fé, gente. Eu vim buscar a minha vitória. A vitória. Somente Deus tem poder pra Só Jesus. Só Jesus. Quem nos satisfaz? Quem me satisfaz. A minha vitória. A minha vitória. Jesus vai me dar. Jesus vai me dar. Aleluias. Glória a Deus. Fecha os olhos em nome do Senhor Jesus. Pastor Rogério, ministra aqui essa oração. Obreiros, coloca as mãos em direção a essas fotos aqui. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, estamos aqui nesta noite, Pai, buscando a Tua face. Senhor, pedindo graça e misericórdia. Atende, Senhor, o clamor destas pessoas, Pai. Cada foto, Senhor, cada pessoa representada através de um documento, através de uma foto, meu Deus. Cada chave de carro, chave de casa, é um ato de fé, meu Deus. Aqui no Teu altar, Senhor, está as vestes, camisa de pessoas, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, visita essas pessoas. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, Pai. O Senhor sabe o que está acontecendo com cada uma delas. O Senhor conhece cada uma delas pelo nome, Senhor. O Senhor sabe o que cada uma tem enfrentado. Eu te peço, alcança o coração dessas pessoas, Pai. Visita elas de uma forma especial através da oração. Livra de todo mal, Senhor. Atrai o coração de cada uma delas para o Teu reino, meu Deus. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Nós cremos no poder da oração, Senhor. Cada pedido de oração seja atendido hoje, Pai. Se assim for o Teu desejo, a Tua vontade. É a nossa humilde oração que nós deixamos em Teu nome e em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, se alguém deseja uma oração,
com imposição de mãos, é só chamar um obreiro, uma obreira aí. Porque nós estamos aqui, unidos em uma só fé. E nós vamos fazer a oração da fé. Se porventura tiver um mal alojado, se tiver um mal escondido aí, no seu corpo, ou na sua casa, ou na sua família, vai cair por terra. Pai, Senhor, continuando na tua presença, Senhor, meu Deus, eu peço a ti por misericórdia, Pai. Senhor, eu quero pedir a ti, meu Deus, manifesta, Senhor, o teu poder no salão desta igreja, meu Pai. Meu Deus, se porventura tiver alguém aqui nesta noite, se tiver alguém aqui que foi vítima de um trabalho de macumbaria, se porventura alguém pegou o nome dessa pessoa e colocou numa encruzilhada e levou numa cascata, numa mata virgem, se tiver alguma entidade escondida, em o nome do Senhor Jesus, larga a vida dessa pessoa agora, vai, em o nome do Senhor Jesus. Vai, Espírito, se estiver escondido, pode manifestar. Fica de olho aí, ajuda aí, Eduardo. Em o nome do Senhor Jesus, aonde tiver uma entidade escondida, vai perder as suas forças. Vai, Espírito maldito, sai daí, sai do corpo dessa jovem, sai da vida desta mulher, sai da vida desse homem, sai daí, Espírito. É você que não deixa essa pessoa dormir, é você, demônio, é você, Espírito maldito. Vai perder as forças agora, meu Deus, vai queimando todo mal, vai queimando toda a obra das trevas, vai queimando, meu Pai, toda a obra do diabo. Sai daí agora, sai daí agora, em o nome do Senhor Jesus. Sai daí agora, espírito maldito, sai daí agora, demônio. Larga a vida deste homem, larga a vida desta mulher. No nome de Jesus Cristo, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Pai, nesta fé, nesta unção, nós oramos nesta noite, declarando, Senhor, sobre este lugar libertação, sobre as vidas que entraram aqui neste lugar, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós pedimos nessa hora, manifesta a tua unção, a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra barreiras, a unção que desfaz, Senhor, ó Pai amado, maldições. Deus, nós pedimos no nome de Jesus Cristo, manifesta o teu poder neste lugar, manifesta a tua glória sobre as vidas aqui, derrama do teu poder, Senhor, sobre esta congregação, sobre as famílias que estão neste lugar, Senhor. Ó Pai, nós pedimos nesta hora, no nome precioso de Jesus, o nome que tem todo o poder, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Não há enfermidade que possa resistir o nome de Jesus Cristo, não há tristeza que possa resistir o nome do Senhor Jesus Cristo, não há angústia que possa resistir o nome do Senhor Jesus Cristo, não há depressão, não há pecado, não há palavra de maldição que possa resistir o nome do Senhor Jesus Cristo. A unção que despedaça o jugo, a unção que desfaz maldições, a unção que quebra a enfermidade, nós declaramos nesta noite, nós profetizamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura, receba a libertação, receba o toque do Espírito Santo, receba poder sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode erguer as suas mãos aos céus? A unção que despedaça o jugo, a unção que despedaça o jugo, seja derramada sobre a sua vida, seja derramada sobre a sua família, seja derramado sobre o seu coração, em nome de Jesus. Enquanto nós oramos, declare: eu recebo, declare: eu tomo posse, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, que a tua presença, que a tua doce presença, Senhor, que o teu sangue venha sobre os corações aqui nesta noite,
sobre pessoas que entraram aqui, Senhor, angustiadas, amarguradas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Vem com a Tua presença, doce presença, em nome de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Declare assim comigo nesta hora: eu recebo a minha libertação pelo poder do nome de Jesus. Eu sou livre de todo peso, de todo pecado, de toda condenação, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me trazer vida eterna e libertação, em nome de Jesus. Declare amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Oh, glória a Deus. Espera aí que você vai finalizar. Acende a luz. Glória a Deus. Acende as luzes aí. Respira bem fundo aí. Diga obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. Quem está bem, levanta as mãos. Glória a Deus. Deus manda eu falar para você aqui nesta noite. Está registrado em Isaías 43, versículo 25. Deus, ele fala assim, para mim e para você: eu sou o que apago as tuas transgressões. Aleluia. E ele fala assim: ei, dos teus pecados não me lembro mais. Amém? O perdão do Senhor Jesus é instantâneo. O perdão do Senhor Jesus Cristo não é a prestação. Então vá e não. Quem entendeu a palavra, dá mais uma linda salva de palmas para Jesus. Finaliza. Aleluia. Levante sua mão para o céu e declare assim, ó: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida Mi maior, pastor. Pelo sangue que verteu na cruz, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Mais uma vez, agora. Nenhuma condenação há. Vamos lá. Cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. No último domingo desse mês, o último domingo do mês, nós teremos aqui Santa Ceia e teremos batismo. Santa Ceia e batismo. 7 pessoas vão se batizar, na glória de Deus. Pastor, eu quero me batizar. Nos procure aqui, em nome de Jesus, para que esse seja o seu ano, o ano da redenção, o ano da sua vitória, o ano em que você vai viver debaixo da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, nós teremos todo o prazer em estar
ministrando sobre a sua vida para você se batizar e cumprir a justiça de Deus, amém? Então no último domingo do mês, Santa Ceia e batismo. E toda quinta-feira estamos falando sobre um tema aqui, nos tornando casa de oração, a identidade eterna da igreja. Venha quinta-feira, estamos buscando a presença do Espírito Santo, estamos nos derramando diante do Senhor. Levanta a sua mão para o céu. Nós voltamos com o nosso culto Kids, amém? Toda quinta-feira e domingo também teremos o culto Kids. Enquanto você estiver sendo ministrado aqui, como foi hoje, seu filho vai estar sendo ministrado lá na salinha. Ele não vai lá para a salinha para ficar brincando, para ficar só desenhando, não. Ele vai para ser ministrado pela palavra de Deus. Ele vai para ser ministrado. Existe ali pastoras, existe ali servos de Deus que estão ministrando sobre a vida das nossas crianças, amém? Pessoas que acham que traz os filhos para vir para a salinha para ficar desenhando. Não, eles vêm para ser ministrado. Glória a Deus. Então quinta-feira nós temos culto Kids também, o culto infantil, e domingo Sexta Teen também. Nessa sexta-feira, Sexta Teen, às 19h20, né? 7h20, é isso? 7h20, crianças aí, pré-adolescentes de 11 a 16 anos, 17 anos, pode participar, que é bênção em nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu, aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que a bênção do Senhor esteja não somente hoje, mas para sempre. Aquele que crê, declare: Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Tchau, vai debaixo da paz, debaixo da bênção. Quinta-feira.